Bom dia, galera. Tudo bem? Começar nossas videoaulas, né? Fazer o que, né? O importante é não parar. Então, vamos começar o estudo das raízes. Radiciação. Beleza? Capítulo 6, página 411 da apostila. Então, vamos lá. Definição. Vou dividir aqui o quadro, como de costume. Definição de raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta. É a operação inversa da potenciação. Né? Na potenciação a gente viu, por exemplo, 2 ao cubo é igual a 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Aqui a gente vai fazer a operação inversa. A gente vai... Ih, minha filha acordou. A gente vai calcular a raiz cúbica de 8, ou seja, a gente vai encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte em 8, ou seja, 2, porque 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8, beleza? Isso é só um exemplo inicial. De maneira genérica, como eu posso escrever isso? Raiz enésima de A, onde A é conhecido como radicando e o N o índice da raiz. Beleza? Se esse N for igual a 2, a gente chama de raiz quadrada. Quando a raiz é quadrada, a gente não precisa colocar esse 2 aqui no lugar do N. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Tá bom? Se o N for igual a 3, raiz cúbica. Aí a gente precisa escrever raiz cúbica de 8. N igual a 4, raiz quarta. Por exemplo, raiz quarta de 16, e assim sucessivamente. Raiz quinta, raiz sexta, somente o 2 e o 3 que possuem nomes especiais. N igual a 2 raiz quadrada, não preciso escrever o 2 aqui. N igual a 3 raiz cúbica. Aí eu preciso escrever raiz cúbica de 8. Tá? Também posso chamar, claro, de raiz segunda ou raiz terceira. Tá? Mas é mais utilizado raiz quadrada e raiz cúbica. Então, como que é a definição genérica? Raiz enésima de A vai ser igual a um número que eu vou chamar de B. Como que eu vou descobrir esse B? Vou elevar ele ao índice, tem que ser igual ao radicando. Então B elevado a N igual a A. Essa é a forma que eu defino raiz genericamente, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Não tem um 2 escondido aqui? 8 ao quadrado, 64. Pois 8 ao quadrado igual a 64. Raiz cúbica de 125 vai ser igual a 5. Pois, olha só, 5 ao cubo é igual a 125. 5 ao cubo, que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, é igual a 125. Um exemplo com raiz quinta.
Raiz quinta de 32 vai ser quanto? 2, né? Por que 2? 2 elevado à quinta, que é 2 vezes 2, 5 vezes, é igual a 32. Beleza? Tranquilo, né? Só uma breve recordaçãozinha aí sobre raiz. Bem básico por enquanto. Vamos dar uma aprofundada agora. Vou dar um tempinho para vocês verem o quadro. Qualquer coisa, pausa o vídeo na hora que vocês estiverem assistindo. E vamos dar continuidade na aula. Vamos fazer algumas pequenas observações antes de começar com as propriedades das raízes. Observações. Se o índice for par, galera, o índice é o numerinho que fica fora da raiz, né? Fica na raiz. O que acontece? A raiz, a gente só vai poder calcular a raiz se a base for positiva. Só podemos calcular a raiz de bases positivas. Exemplo, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Já a raiz de menos 16, ela não existe, tá? Por quê? Por causa da regra de sinais, né? Na multiplicação. Não tem como eu encontrar dois números iguais que a multiplicação entre eles dê negativa. Por quê? Porque menos com menos dá mais e mais com mais também dá mais. Não posso falar que é igual a menos 4 e mais 4, tá? Porque não existe, tá? Por exemplo, mais 4 vezes mais 4 dá 16. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 também. Então não vai existir raiz quadrada de número negativo desde que o índice seja par, ok? Vou fazer uma rápida observação aqui. Quando a gente está resolvendo uma equação e cai, por exemplo, x ao quadrado é igual a 16. Aí você extrai a raiz do 16, né? A resposta da equação vai ser x igual a mais 4 ou x igual a menos 4, certo? Aqui no estudo das raízes, vocês podem ver no livro que a raiz de 16 é igual a 4, tá, galera? Não é igual a menos 4, beleza? A não ser que a gente esteja resolvendo uma equação. Segunda observação, se o índice for ímpar, aí vai existir, tá? A base pode ser negativa ou positiva. Exemplo, raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Aí passou a existir, tá? Pois menos 2 ao cubo é igual a menos 8, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2
Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, se o índice for ímpar, o radicando poderá ser negativo. Se o índice for par, como o caso do primeiro exemplo aqui, só existirá raiz de número positivo, tá? Não existirá a raiz de número negativo. Mas para frente vocês vão aprender os números complexos, aí é um artifício usado para cálculo de raízes negativas, ok? Continuando, vamos ver as propriedades. Primeira propriedade, raiz de produto. Como que eu escrevo isso de uma maneira genérica? Raiz enésima de um número A multiplicado por um número B. Como que eu posso reescrever isso? Posso desmembrar essa raiz em duas. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Como eu expliquei para vocês quando eu ensinei potências, importante nessas propriedades é você saber tanto ir da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, tá? Você, a partir disso, chegar nisso e a partir disso, chegar nisso. Vamos dar os exemplos para vocês entenderem. Raiz de 128, raiz quadrada de 128. Não posso escrever o 128 como 64 vezes 2? Então vai ficar assim, 64 vezes 2. Agora eu estou fazendo daqui para cá, da esquerda para a direita. Então eu vou desmembrar essa raiz aqui, que é igual a raiz de 64 vezes raiz de 2. Raiz de 64 é 8. Pois 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Raiz de 2 não é exata, então a gente deixa indicado. Beleza? Vamos fazer um exemplo voltando agora, vindo da direita para a esquerda. Por exemplo, raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima de 5. Como que eu escrevo isso em apenas uma raiz? Eles só posso fazer se eles possuírem o mesmo índice, tá? E escrevo a raiz sétima e faço 2 vezes 5, que é 10. Beleza? Próxima propriedade, raiz de divisão. É a mesma coisa, parecido, né? Só muda a operação. Como é escrito de forma genérica? Raiz enésima de A sobre B, que é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Mais uma vez, devemos saber ir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Exemplificando, raiz quadrada de 3 sobre 16. Eu posso desmembrar essa raiz em duas. Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 16. Raiz de 3 não é exata, a gente deixa indicado. Raiz de 16 é 4, tá? Ou assim, raiz cúbica de 54 sobre raiz cúbica de 2. Vamos voltar agora. Vou escrever em uma única raiz. Raiz cúbica de 54 sobre 2. Olha como vai ficar fácil. 54 sobre 2 dá 27. Raiz cúbica de 27, 3. Imagina, não existe raiz exata, raiz cúbica exata de 54 nem de 2. Olha o trabalhão que ia dar. Colocando tudo dentro de uma única raiz, eu posso dividir o 54 pelo 2, deu 27.
27 possui raiz cúbica exata, que é 3. Facilitou muito, né? Próxima propriedade, raiz de raiz. Vamos lá. Uma raiz dentro da outra. Por exemplo, raiz de índice M, de raiz de índice N, de A. O que a gente pode fazer? Pode reescrever uma única raiz multiplicando os índices. M vezes N. Tá? Mais uma vez, não preciso ficar repetindo toda hora, o importante é ir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, saber voltar à propriedade. Ok? Exemplo: raiz cúbica de raiz quarta de 5 é igual a raiz 12ª de 5. Beleza? Letra D, simplificação entre o expoente e o índice. O expoente da base, tá? Do radicando. Já vou dar exemplo nesse. Quando a gente tem um fator comum entre o índice da raiz e o expoente do radicando, a gente pode simplificar ele, tá? Por exemplo aqui, raiz 18ª de 5 elevado à 12ª potência. Imagina o trabalho que não dá para fazer isso. Porém, eu observo que eu posso dividir o 18 e o 6 por 2. Então, eu simplesmente, por 6 quer dizer, simplesmente faço uma simplificação aqui. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, raiz cúbica de 25. Tá? Estou dando exemplo aqui com raízes que não são exatas, mas às vezes pode ser que dê, por exemplo, ali, raiz cúbica de 27, aí facilita muito a nossa vida, né? Se não, se chegar ali naquele resultado, já pode ser considerado o fim do exercício, ok? Não precisa calcular, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte em 25, vai dar um número decimal, né? Continuando. Quinta e última propriedade, potência de raiz. Exemplo, forma genérica, raiz enésima de A, tudo isso elevado a M. Onde a gente vai colocar esse expoente aqui? No radicando, tá? Vai ser igual a raiz enésima de A elevado a M. Tá? Exemplo, raiz sexta de 5 elevado à 12ª potência. Olha como vai facilitar a nossa vida, galera. Vamos usar duas propriedades agora. Primeiro essa, potência de raiz. Vamos colocar esse 12 como expoente do 5. O que eu posso fazer agora? Posso simplificar o expoente com o índice por quanto? Por 6. Né? Os dois, o 6 e o 12, eu posso dividir por 6. 6 por 6 dá 1. Raiz primeira não existe, tá, galera? Então simplesmente vai sumir a raiz.
vai ficar 5 elevado a 12 por 6, que é 5 ao quadrado, que é 25. Resolvi esse negócio que a princípio parece super difícil, né? Usei essa propriedade, potência de raiz, coloquei a potência dentro da raiz, né? No radicando. Depois usei a propriedade número 4, simplificação entre expoente e o índice, simplifiquei os 2 por 6, 6 por 6 dá 1, ou seja, a raiz primeira não existe, ela some, sumiu a raiz, ficou 5 elevado a 12 dividido por 6, 12 por 6 dá 2, 5 ao quadrado, 25. Facilitou muito a nossa vida, né? Última coisa. Definição não é propriedade, tá? É um tópico novo. Definição de potência com expoente fracionário. A gente pode transformar uma potência elevado a um expoente fracionário em uma raiz. Mais uma vez, também posso fazer o retorno dessa propriedade. Então vamos lá, por exemplo, a elevado a n sobre n. Quero escrever isso dentro de uma raiz. Como que eu faço? Escrevo a raiz, a base vira o nosso radicando, o número que está em cima da fração vira a base, o expoente do radicando, e o número de baixo vira o índice da nossa raiz. Tá bom? Para acabar, exemplo, raiz, quer dizer, raiz cúbica de 32. Vou fazer daqui para cá, tá? Esse 32 eu posso escrever como 2 à quinta, né? Pois 2 vezes 2, 5 vezes, resulta em 32. Escrevendo isso em uma forma de expoente fracionário, 2, o expoente do radicando vai ficar na parte de cima da fração e o índice da raiz vai ficar na parte de baixo. Beleza? Não vou passar tarefa hoje, porque ainda falta coisa. Na próxima aula a gente vai falar sobre racionalização, tá? Aí a gente faz alguns exercícios e eu passo uma tarefa para vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Valeu!